Olá, meus amigos! Estamos aqui para a gravação de mais um podcast Brasília do Meu Coração. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aí, se inscreva, aperte no sininho para você receber todas as informações, todas as gravações e podcasts que a gente tiver aqui neste canal Brasília do Meu Coração. E hoje estamos aqui muito honrados de receber Fábio Padilha. Fábio Padilha é empresário, CEO do Capital Fitness, tem um podcast que chama Viver de Academia, né, Fábio? Então, muito prazer em ter você aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Espero que a nossa conversa seja muito produtiva e faça sentido aí para quem está nos assistindo. A ideia desse podcast, Fábio, é contar a história das pessoas, principalmente daquelas pessoas que vieram empreender aqui em Brasília, criaram negócio, geram riqueza, geram prosperidade para as pessoas, que criaram marcas que ficaram identificadas aqui em Brasília. Empreendedores também estão começando, pessoas do setor cultural, músicos, todo mundo que faz a roda girar aqui na nossa capital. Então te agradeço aqui a presença, muito obrigado. Legal, Fernando. Eu que agradeço aí o convite, né? Vai ser um bate-papo muito bacana. Vamos falar de sucesso, dinheiro, carreira, prosperidade, abundância e como é que a gente chega, né, nessas coisas maravilhosas que Deus botou no mundo para a gente poder lutar e conquistar, né? Sem dúvida. E antes de entrar na história das empresas que você participou, que você criou, que você fundou, dos seus negócios, vamos contar um pouquinho da sua história. Você não nasceu em Brasília, é isso? Não, sou gaúcho de Cruz Alta, colorado, sofredor, né? E vim para cá com 2 anos de idade. Meu pai era do Banco do Brasil, em Cruz Alta, e recebeu o convite de vir a Brasília, né? Logo quando a sede do Banco do Brasil veio para Brasília, a gente veio de variante, né? 3 dias de estrada e estamos em Brasília desde 1970. Olha, chegou um pouquinho antes de mim. Eu cheguei na década de 80. Meus pais não eram servidores, mas eu vim para cá também pequeno. Tinha 5, 6 anos, 86, 87. A gente veio para Brasília. E aí vocês chegaram em Brasília, você foi morar onde? Você lembra dessa época? O Lembro, lugar que você lembro, morava? lembro. Brasília, naquela época, eram as quadras de cada empresa. Então, uma das quadras do Banco do Brasil era 204 Sul. Então, a gente se mudou para 204 Sul, né? Eu tenho mais 3 irmãos, então meu pai, minha mãe e mais 4 filhos. E a gente morou durante muitos anos na 204 Sul. E aí, na década de 80, meu pai foi oferecido para ele um terreno no Lago Norte. Ele foi lá ver, nossa, que coisa longe, acho que eu não vou comprar não. Aí depois mudou de ideia, não, vou comprar 2, não, é muito longe, acho que eu vou comprar um só. E aí Brasília cresceu, né, com essa loucura. Cara, é interessante você falar isso. Meu pai contava a mesma coisa. Ele tinha um Corcel 2, novo, zero, tal, porque ele ficava a gente é de Patos de Minas. Ele ficava indo e vindo para Brasília antes de vir morar definitivamente aqui. E aí ofereceram um terreno ponta de picolé no Lago Sul para ele, em troca do Corcel 2. Olha, E ele falou: Você tá doido? Eu não vou morar no aqui nesse terreno. Corcelzinho, Esse longe pra caramba, acho que nem tinha asfalto ainda no lago. Não, não vou trocar meu carro nesse terreno aqui, nesse fim de mundo. Ponta de picolé, perto do pontão ali imagina. hoje. Imagina só. Que loucura, né? E aí, Pra quem veio no início, teve muita oportunidade não, brasileira. e isso, quem acreditou, né, cara? Quem foi visionário, dizer, não, isso aqui um dia vai valer muito. Teve gente lá, amigo do meu pai, que comprou 10 terrenos, comprou, que era muito barato, né? Hoje você precisa de 20, 30, Não, hoje, 40 carros para comprar um terreno. O terreno. a nova geração aí vai ter dificuldade de comprar moradia, né? Imóvel próprio, hoje tá A não mais ser que difícil. seja TikTok. Aí vai comprar fácil. É, se conseguir engrenar uma conta boa ali no Se quiser TikTok, dancinha, se dançar bem, pode ser, consigo. Mas aí você estudou aonde? Você lembra das escolas que você estudou ali, na Asa lembro, Sul, cara. e depois. Você É, chegou, seu pai chegou a construir uma casa, vocês foram pro Lago Foi. Meu Norte? pai construiu a casa na QI8, né? E não tinha asfalto quando ele construiu. Eu lembro botando asfalto durante a obra. Eu estudei em escola pública na 204 Sul, tinha uma escolinha ali na 204 Sul, então até o primeiro grau ali foi em escola pública. E aí depois que a gente mudou para o Lago, a gente passou a estudar no Alvorada, Colégio Alvorada, né? Que era um bom colégio na Asa Norte, e a gente ficou ali até o terceiro ano. Estudou o final do primeiro grau, né, que era até a 8ª série, depois fez o segundo grau também no Alvorada. E nessa época, Fernando, eu fiz um concurso do Banco do Brasil para ser office boy e passei. Então eu ia às 6 horas da manhã para o colégio, estudava até meio-dia e 30, descia
para o ponto de ônibus, pegava o ônibus até a rodoviária, andava até o sede 1 do Banco do Brasil, que está em reforma lá agora, trabalhava o dia todo, almoçava no bandejão do banco, né? E aí 6 horas da tarde, acabava, eu falei, pai, você vai voltar? Meu pai era da direção do banco, não, meu filho, hoje é que eu estou enrolado, pegava o ônibus de volta para o Lago Norte e caminhava até em casa. Então, assim, coisas que hoje a gente vê que tem uma meninada hoje que não sabe o que é pegar ônibus, né? Que não sabe o que é, a dificuldade. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa, nossa, esse cara já nasceu com sucesso. E não é nada disso, né? Sucesso é construído. Eu peguei muito ônibus na minha vida também. Eu sei bem como é que é isso e você tem razão, né? Pessoal, a meninada dessa época agora, essa nova geração, tem uma preguiça, né, de pegar ônibus, só quer ir de Uber agora. Pai, paga o Uber aí pra mim que eu preciso ir ali no cinema. Mas o cara vai de Uber. Antes não, de pegar ônibus. Meu pai até deixava eu sair nessa época, quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente e tal, mas ele não me levava, não. Você quer ir? Pode ir. Agora pega o ônibus aí e vai. Eu lembro que com 13 anos, a gente morava no Guará, ele me deixou na rodoviária e falou, pega o ônibus e volta pra casa. Ele nem tinha me falado no dia que... E aí ele ficou no carro olhando. Eu fui, né? Achei que ele tinha ido embora, mas ele ficou no carro olhando, eu ia atrás, aí fui perguntando qual era o ônibus pro Guará 2. Aí peguei o ônibus e ele foi acompanhando o ônibus com o carro. Até eu chegar no Guará e aí, falou, agora você já sabe como é que você volta para casa de ônibus. Não, e legal a gente ver, né, Fernando, que é a dificuldade que molda a gente, né? Ou seja, ter sucesso na vida não é não ter problemas, é ter a inteligência, a sabedoria para superar os problemas. Que agora, se a pessoa não batalha, como é que supera o problema? Pois é. E as dificuldades faz você criar uma casca e ficar mais resiliente para conseguir enfrentar os outros problemas que virão, porque a vida não é felicidade o tempo todo, né, Fábio? Felicidade são momentos. E aí você estava meio que seguindo a carreira do seu pai, né? A gente tem um pouco isso, de se espelhar nos nossos pais e querer fazer o que o nosso pai faz. Você estava no banco, fez o concurso para office boy, aí você foi para a faculdade. Por que você se formou? Aí, quando eu era office boy, cara, tem uma história interessante, eu acho que vale a pena contar, que é a seguinte. Eu sempre fui elétrico desde cedo, como eu sou hoje, né? Quem trabalha comigo sabe, cara, o Fábio não para. E com 14 anos eu já era assim. Então, quando eu comecei a trabalhar no banco, eu fui trabalhar com Xerox, eu era operador de máquina de Xerox. O banco me pagou um curso para aquelas máquinas gigantes de Xerox, e eu ficava lá sentadinho numa cadeira esperando as pessoas virem tirar Xerox. E às vezes apareciam 4, 5 pessoas por dia, e eu ficava ali sentado, meu Deus, não estou produzindo. E eu ia para todas as pessoas do departamento, tá precisando de alguma coisa para fazer? Tá precisando de alguma coisa? Quando alguém tinha alguma coisa para fazer, eu ficava louco, cara, legal, estou produzindo. E um determinado dia lá, que eu não tinha nada para fazer, ninguém aparecia para tirar Xerox, fui em todo mundo, ninguém tinha nada para eu fazer. Falei, meu Deus, cara, não posso ficar sentado aqui no banco. Eu vi um armário gigante atrás da máquina de Xerox. Fui lá, afastei a máquina de Xerox, abri o armário, aquela bagunça, um monte de formulário. Falei, cara, vou arrumar essa bagunça aqui. Botei tudo no chão, organizei os formulários, botei uma liguinha, passei um pano nas prateleiras, botei tudo de volta, né? E não satisfeito com isso, agora vou declarar minha idade. Fui numa máquina de datilografia e datilografei o nome do formulário e colei com durex na prateleira. Então, quando o cara abriu o armário, ele lia o nome do formulário e o formulário logo em cima. Eu dei umas 2, 3 horas para fazer isso, fechei o armário e voltei para o banquinho. O chefe do departamento chegou logo em seguida e precisou do formulário. Ele foi no armário, abriu o armário e fez exatamente o seguinte: quem fez isso aqui? Deu um grito, cara. E eu de costa, né, para a máquina de Xerox, falei, meu Deus, olhei para trás. Ele, quem fez isso aqui? Gritando. Meu Deus, vou ser demitido hoje. O cara gostava do armário bagunçado. Eu falei, caramba. Eu fui com a cabeça baixa e com o dedinho assim, né? Falei, senhor Márcio, José Márcio da Silveira e Silva. Nunca esqueci o nome dele. Senhor Márcio, me desculpa. Fui eu que arrumei o armário. Eu não sabia que não podia. Não podia o quê, rapaz? Esse armário tá assim há 2 anos. Você tá aqui há 1 mês. Já arrumou o armário. Parabéns. Quando eu for gerente do banco, você vai ser meu subgerente. Olha só. 4 anos depois, ele foi nomeado gerente da Câmara dos Deputados, anexo 4, prédio amarelinho. Me procurou, eu já tinha passado no concurso para escriturário. Cadê aquele rapaz? Eu trabalhava com a mãe do Manzoni, com a Sheila. Ele chegou lá, rapaz, fui nomeado gerente, eu não te prometi? Quer ser meu subgerente? Eu quero. Então fui nomeado subgerente, gerente do Banco do Brasil, com 18 anos de idade. Virei chefe do meu irmão mais velho, por quê? Por causa da proatividade.
Eu sabia que naquela época eu não sabia disso, que eu não trabalhava para os outros, eu trabalho para mim. Eu não aceito mediocridade, eu não gosto de mediocridade. Então, para mim, eu não conseguia ficar sentado num banquinho esperando o dia que alguém ia vir. Eu tinha que ser produtivo, né? Então, isso me ajudou a ser gerente do Banco do Brasil com 18 anos de idade. Nossa, que depoimento, hein, Fábio? E isso vale muito para essa nova geração, porque mostra que a vida toda é vendas, né? Você tem que estava se vendendo ali e às vezes inconscientemente, porque você tem esse estilo de proatividade, você foi resolver um problema que ninguém resolveu durante 2 anos, e isso chamou a atenção de uma pessoa, que era o gerente, que abriu uma porta para você ali na frente. E eu falo muito isso para as pessoas, porque você não tem que fazer uma coisa com um propósito ali de alguém te reconhecer. Não, você tem que fazer porque você quer fazer aquilo. Se você mostrar o teu trabalho, for uma pessoa proativa e resolver os problemas, a oportunidade vai chegar para você. Porque o mundo conspira a favor de quem age dessa forma. Então, é muito legal. E seu irmão trabalhava lá também? Você tem um irmão só? Não, eu tenho 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos, né? Um já é falecido e era esse que trabalhava no banco comigo. Ele era caixa dessa agência. Ele tinha 2 anos a mais do que eu, e com 18 anos eu virei chefe dele nessa mesma agência. Então, você vê a força, cara, de você ter proatividade. Proatividade é uma das características de pessoas de sucesso. Então, quem está nos escutando aí, pesquisa aí no Google, características de pessoas de sucesso. Aí você vai achar lá foco, determinação, empenho, dedicação, né, proatividade. Então, o que eu acredito, Fernando, é que quanto mais características de pessoas de sucesso, mais chance de fazer sucesso, ganhar dinheiro, ser reconhecido na vida. Então, o que eu vejo hoje é que está faltando vontade. Né? Qual o tamanho do seu desejo? Quanto que você deseja as coisas da vida? Isso aí é fundamental. As pessoas estão se contentando em receber um Bolsa Família e ficar em casa vendo televisão, sobrevivendo, né? Sem viver, tem um mundo inteiro pela frente aí para a pessoa explorar. E a pessoa está se contentando com pouco. Daqui a pouco nós vamos contar mais umas histórias aí de sonho e desejo, que é bacana. Vamos, as histórias são legais pra caramba e inspiram, né, outras pessoas, né? Um pouco do nosso objetivo aqui, Fábio, é inspirar também outras pessoas. Ver que todo mundo é capaz de chegar lá. Se quiser. Se quiser, exatamente. Mas que tem um chão ali para percorrer, tem um esforço a ser feito. E a sua hora vai chegar. Né? Deus é justo, né? O mundo conspira a favor dessas pessoas. Eu penso dessa forma. E aí você foi estudar, fazer uma faculdade, quando você estava no banco ainda? Quando eu estava no banco ainda. Eu passei na Faculdade de Educação Física aqui na Dom Bosco, na 702 Sul, e aí eu trabalhava de dia e estudava de noite, fazendo faculdade de Educação Física. Mas por quê? Normalmente quem está no banco é fazer economia, contabilidade, administração. Por que você escolheu Educação Física? É uma pergunta bacana, que é o seguinte: o meu irmão mais velho escolheu Educação Física. E aí ele inspirou os outros. Então eu fiz Educação Física por causa dele, e meus outros 2 irmãos também. Então são 4 irmãos formados em Educação Física. Ou seja, quando você tem alguém que você se inspira, que você admira, né, você acaba seguindo os passos dessa pessoa. Então foi o que aconteceu comigo. Meu irmão fazia Educação Física e acabou inspirando os outros 3 irmãos a fazerem também. E é por isso que depois surgiu a academia. Porque 4 irmãos formados em Educação Física, né, tinha que dar uma academia. Sim, e era uma época que não era um curso muito visado, assim, educação física. As pessoas não iam muito para academia, né? Não tinham esse costume de fazer exercício. Brasília tinha 100 academias. Quando a gente montou a Runway, Brasília tinha 100 academias. Bacana. Então vamos entrar nessa história, a história da Runway. Você conhece a história da Runway? Um dos fundadores dela vai contar agora. Como é que foi a ideia de criar a Runway, Fábio? Cara, esse meu irmão que já estava na Educação Física, né, que inspirou a gente a entrar, e a gente ia conversando, e a gente malhava nas academias de Brasília, e já com esse propósito, né, de ser empreendedor, né, desde cedo, e a gente começou a ver os defeitos das academias que a gente malhava. Cara, olha o tamanho desse banheiro. Cara, olha que academia suja. A academia fica 3, 4 dias sem alguém passar um pano no chão, cabelo de mulher ali há 3, 4 dias. Então a gente começou a fazer, a notar, cara, se um dia eu for montar uma academia, a limpeza não pode ser ruim, o maquinário não pode ser ruim, a iluminação não pode ser ruim, porque você entrava em academia escura, parecia uma caverna. Então a gente começou a fazer uma brincadeira de anotar o que a gente não queria na nossa, né? E aí essa ideia foi maturando, quando a gente se formou. Que é outra coisa importante, quando eu comecei a fazer Educação Física, eu
eu comecei a frequentar um congresso que tinha em Minas Gerais. Não tinha congresso em lugar nenhum do Brasil. Só tinha um em Minas Gerais, em Varginha. E eu comecei a ir para esse congresso. Quando eu fui para esse congresso, comecei a me apaixonar. Falei, cara, que bacana, ó, 2.000 pessoas do Brasil inteiro, né? Pessoas com mochila nas costas, com saco de dormir. Cara, o cara viajou, não tem nenhum de dormir, vai dormir num galpão, sei lá onde, para poder se qualificar num congresso. E aí aquilo foi botando na minha cabeça, cara, um dia eu vou fazer o primeiro congresso de fitness em Brasília quando eu me formar. Então aquilo foi amadurecendo, né? Essa ideia. E aí eu do banco, né? Naquela época da hiperinflação, a gente tinha que fazer greve de 30 dias. Eu me lembro dessa greve de 30 dias para ganhar 100% de aumento, onde a inflação foi 130. E aí eu parei para analisar, gente, eu vou ficar dependendo dos outros. Eu dependo do governo, eu dependo da inflação, não é para mim. Eu odeio depender dos outros. Falei, cara, vou pedir, né? Vou montar uma academia, vamos montar uma academia, eu não vou depender do governo me dar um aumento, do banco me dar um aumento, de alguém me dar um aumento. Eu preciso depender de mim, não dos outros. E aí eu falei para minha mãe, eu vou pedir demissão do banco porque eu vou montar uma academia. Ela falou, meu filho, não pede não. Monta a academia, mas não pede demissão. Não, mãe, você não está entendendo. Eu posso ir mais longe. Meu filho, eu estou entendendo, mas não pede demissão. Eu falei, mãe, você não está entendendo. Ela falou, meu filho, você que não está entendendo. Na cidade do interior tem 3 autoridades, o vigário, o prefeito e o gerente do Banco do Brasil. E eu terminei com a velhinha, teimei, pedi demissão e montei a Runway. E aí vou contar a história daqui a pouco. Porque era o seu sonho também, né? Você tem que ter um propósito, uma vontade de estar ali. E aqui em Brasília, todo mundo quer ser servidor, né, Fábio? Você fez o caminho, quer dizer, você chegou Sim. a ser servidor, pelo exemplo dos seus pais, mas você teve a coragem de sair do serviço público e empreender. E você estava falando aí, eu sou formado em administração, eu fico observando essas coisas, porque você já estava fazendo uma análise SWOT ali dos problemas. Sem ter a empresa, você já estava fazendo uma análise SWOT, você podia ser um consultor lá, dessa academia, inclusive. Acho que hoje você é consultor também, né? Eu não falei todas as qualificações suas aqui, mas você também é consultor, você também é palestrante, né? Você fala sobre liderança, tá? Você é um exemplo muito bacana. E também você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da iluminação. E quem estuda administração tem lá a experiência de Hawthorne, não sei se você já ouviu falar sobre isso, Não. que o cara foi lá fazer uma experiência numa fábrica e ele era um ambiente fechado, com costureiras, uma fábrica de tecidos, e ele foi testando a iluminação. Quando ele deixava a iluminação muito baixa, ficava um ambiente mais escuro, as costureiras produziam menos. Quando ele aumentava a iluminação, deixava o ambiente muito bem iluminado, elas produziam muito mais. E isso tem tudo a ver com o que você falou, porque na academia, quando está muito bem iluminado, hoje eu vou para academia também, eu prefiro essas academias que têm um teto mais alto, ventilado, iluminado, eu fico com mais vontade de fazer o exercício. Se está escuro, você quer ir embora rápido, você fica ali com preguiça, né? É verdade, dá mais vontade, né? Cara, mas, pô, muita coragem sua largar o serviço público e uma coisa certa ali, né? Que todo mundo quer ter uma coisa certa, uma segurança. E você largou isso e foi abrir a Runway com o seu irmão. Foi você e seu irmão? Eu e meu irmão, meu pai e minha mãe, meus outros 2 irmãos estavam ainda na faculdade, estavam se formando, mas já estavam juntos na empresa, né, com uma cota menor, mas já estavam juntos. Mas uma coisa que eu queria aproveitar, Fernando, e falar aqui, né, para quem está nos escutando, que desde cedo eu tinha essa vontade, essa garra, essa determinação. Eu posso ir mais longe, eu consigo ir mais longe. Então, quem está nos escutando, né, que tem isso dentro de si, porque eu acho isso também. Empreender não é para todo mundo. Né? Empreender não é para todo mundo, é para quem tem esse desejo, essa vontade. E tem um autor, cara, que eu gosto muito, que é o Napoleão Hill. Não sei se você conhece. Conheço. É um cara que, no início do século, né, ele entrevistou as 100 maiores autoridades empresariais do mercado americano. Né? E aí ele escreveu um livro contando qual é o segredo do sucesso desses bilionários americanos. Bilionário em 1900. Né? Então ele entrevistou o Carnegie Hall, entrevistou um monte de bilionário, né? Família Rockefeller. E aí, hoje existem centenas de livros derivados dele, ele escreveu vários, né? Mas uma das coisas que está muito clara, né, na obra dele é qual é o tamanho do seu desejo. Você deseja pouco, você vai conseguir pouco. Você deseja muito,
o universo conspira a seu favor e você vai descobrir qual. Então, o desejo, cara, é o passo 001. E é isso que eu acho que falta nessa meninada de hoje. Então, desde cedo, eu sempre tive desejo. Cara, eu quero conhecer a Europa, eu quero conhecer ele com 14, 15 anos. Cara, eu quero conhecer o mundo, eu quero ter uma cobertura, eu quero ter uma casa na praia, eu quero conhecer Paris. Então, eu tinha essas vontades. E aí, eu fui criando dia a dia essas empresas, essas ideias que no final acabaram me levando a todos esses lugares que eu sempre desejei ir. Você é casado, né? Sou Você tem filhos? 3. E uma netinha. Como é que foi a criação dos seus filhos nesse sentido aí? Você tentou passar isso? Isso é uma coisa natural da pessoa? Não, olha, do jeitinho que eu sou aqui, eu sou em casa. Então eu não poupo, eu não passo mão. Ai, coitadinho, caramba, levanta e vai fazer. Então, assim, eu tentei e continuo tentando, porque eles moram comigo ainda, mostrar qual é o caminho. Né? Qual é o caminho? Que não tem sucesso, né, sem atitude, sem correr riscos. Né? E aí tem os dois caminhos. Tem o caminho de você não desejar essas coisas todas e ter uma vida razoável, bacana, que não te falte comida, mas você não vai conhecer Paris, Nova York, Milão, você não vai ter casa na praia, você não vai fazer grandes, não vai. Porque isso é para aquelas pessoas que têm a ousadia de sonhar grande. Legal. E acho que eu não estou muito distante de você, assim, em idade, e eu acho que a nossa geração tem algumas pessoas que tiveram uma vida mais difícil, né? Nossa vida foi difícil lá atrás, embora seus pais fossem servidores e tal. Teve uma vida mais complicada, principalmente aqui em Brasília, que não tinha muita coisa para fazer, né? Então as coisas eram mais restritas e tudo. Não tinha tanta prosperidade ainda. O Brasil pode muito mais, obviamente, mas a vida melhorou de lá para cá. E aí, essa geração que não teve muita coisa, quando teve filhos, quis dar tudo para os filhos, quis proteger os filhos do mundo, vamos dizer assim, e dar tudo que podia, tudo que ele não teve. Você acha que isso é uma falha? Isso ajudou a criar essa geração que não é tão resiliente assim, uma geração que quer tudo na mão? Eu acho. Eu acho que esse é um grande erro, né? Que a gente comete de não se lembrar de que o que nos tornou fortes foram as dificuldades. Então, quando a gente não dá dificuldade, né, a pessoa não se desenvolve. Então, eu acho que isso é uma falha, eu mesmo tenho, né, muitas vezes, muitos pais têm, mas eu acho que a dificuldade é que molda as pessoas, o caráter, né, o desejo, até onde essas pessoas vão chegar. Eu acho sim, que é uma falha grande dar tudo de mão beijada. E aí vocês abriram a primeira unidade da Hanway. Onde é que foi? A primeira unidade da Hanway foi na Asa Norte, na 710/11 Norte, né? E eu me lembro que a gente não tinha dinheiro, a gente abriu a academia com 64 mil reais. Meu pai aposentou, emprestou 30, e nós fomos no banco e tomamos 64 mil reais. Então toda a academia custou na época 64 mil reais. E aí faltou dinheiro, alguns pisos da academia eram pintados com nova cor. Então a ergometria não tinha piso, então era cimento, a gente pintou de nova cor cinza, botou lá, nem tinha esteira elétrica naquela época. Era aquela esteira que você empurrava o pé para ela funcionar. Né? E aí, cara, a gente sempre teve esse cuidado de fazer bem feito, entregar qualidade. A academia começou a crescer muito rápido. A gente chegou a 1.000 alunos, né, sei lá, em menos de um ano, em 1994. Mas a gente não sabia gerir. Então, 4 professores de educação física que tinham um sonho de montar uma academia e não tinham nenhum conhecimento de gestão. Então, a academia, eu brinco que a academia deu muito errado no início. Apesar dela ser bonita, com 1.000 alunos, 1.200 alunos, ela não tinha lucratividade. E um negócio que não tem lucratividade não tem futuro. Negócio que não tem lucratividade não é um negócio, é uma ONG. Você paga água, luz, condomínio, aluguel, funcionário, impostos, e você que botou 1 milhão lá no negócio, às vezes 2, 3 milhões, fica sem lucratividade, fica sem retorno sobre o investimento. Essa empresa não tem futuro, que não tem retorno. Deixa eu fazer um parênteses sobre isso. Eu acho que muita gente enfrenta essa dificuldade, né? De não saber gerir o recurso ali. E eu acho até que é um gargalo na sociedade, para as pessoas mesmo, independente de você ser empresário ou não, mas de você não saber gerir o dinheiro que você ganha, o salário que você recebe todo mês. Às vezes o mês acaba e o salário já tinha acabado lá no meio do mês. Você não sabe para onde foi o dinheiro, você está cheio de dívidas, você não sabe quanto está pagando de juros. Aí o cara entra no cheque especial.
entra no cartão, nos juros do cartão de crédito, que é uma coisa extremamente abusiva e destruidora para quem se perde nisso. E aí, pensando nisso, Fábio, eu tô com uma palestra de educação financeira. Que é baseado um pouco na minha história, assim, que eu também construí todo o patrimônio que eu tenho hoje construído do zero. Mas lá quando eu era jovem, teve alguém que veio aqui no meu ouvido e falou: ó, você precisa guardar dinheiro, você precisa pensar no seu futuro. Você não quer ter uma casa? Você não quer ter um carro? Você não quer viajar? Você não quer conhecer outros países? Não quero. Então você tem que... Essas coisas são caras. E se você não guardar dinheiro, seu salário nunca vai ser suficiente para você comprar uma casa. Você não vai receber o salário e comprar uma casa. Não, a casa é muito mais cara que o seu salário. Então você tem que guardar dinheiro. E eu fui fazendo isso ao longo da minha vida e conquistei, construir minha casa, ter meu carro, já conheci alguns países, baseado nessa mentalidade de que você precisa guardar dinheiro. Não é sobre investimento, tá? Investimento também é importante, saber investir é importante, mas é sobre o que você faz com o teu dinheiro. Uma mentalidade de guardar dinheiro, de juntar dinheiro para realizar os seus sonhos. E aí, baseado nisso, eu montei uma palestra de educação financeira gratuita para levar para as pessoas. Então, você que está nos assistindo, se você quer saber mais informações sobre essa palestra e quer saber como controlar e lidar com o seu dinheiro para você realizar os seus sonhos, se inscreva aí nesse QR Code que nós vamos te mandar informações das próximas palestras, o local, o horário, para você poder participar gratuitamente. E eu acho que isso vai fazer muito sentido se você tem dificuldade de lidar com o teu dinheiro. Mas... Sensacional, cara. Eu já vou te fazer um convite. Eu tenho uma plataforma de educação continuada em gestão de academias, né? E esse é um problema, como você falou, nacional. Então você pega o professor de educação física, tem esse problema, o empresário de mercado de academias tem esse problema, o advogado tem esse problema, o dentista tem esse problema, o médico, ou seja, é uma coisa que tinha que estar, cara, na educação básica, né? Então eu tenho algumas maneiras de trazer você para algumas palestras online dentro dessa plataforma. Ela acontece ao vivo, online, e fica gravada depois. E aí a gente pode fazer uns umas lives convidando a galera para participar. Ou seja, vamos disseminar. Legal, essa coisa está começando, a gente está fazendo umas parcerias aí com algumas escolas, universidades para levar. É muito legal, principalmente para quem está começando a vida, tá? É uma palestra bem objetiva, é baseado num método que foi construído por uma senadora e a filha dela lá nos Estados Unidos, que é um método 50, 30, 20, né? De você distribuir ali o que você ganha. Então é muito bacana, aí você tem que ter eu forneço uma planilha de fluxo de caixa anual para a pessoa conseguir monitorar, porque quando você vê para onde seu dinheiro está indo, quando você vê o que você já tem que pagar o mês que vem, mas o mês nem chegou ainda, isso muda a tua mente. Você consegue se controlar. Eu pelo menos sou assim. Eu já gastei, meu cartão já está... A fatura já vai ser alta, vou parar de gastar automaticamente, eu paro de gastar com supérfluo, piso no freio, e aí a minha vida vai se ajustando. Sempre com a mentalidade de que a sua primeira despesa é o dinheiro que você vai guardar. E aí depois você vê as outras coisas. Legal. Então mas te agradeço o convite, tá aceito? Combinar. Vamos conversar sobre isso. E aí, nesse sentido mesmo, você foi personal trainer lá na Hanway? Porque você se formou, né? Sim. Você e seus irmãos, todo mundo era personal ali. Todo mundo personal. E olha que loucura. Então, eu pedi demissão do banco, né? A gente montou a academia. Ela ia bem com o número de alunos, tinha um bom faturamento, mas não tinha resultado. Então, arrecadava 100 mil, gastava 100 mil. Então, eu estava sempre no vermelho. Chegava em dezembro, tinha que tomar empréstimo para pagar o 13º, que a gente não aprovisionou ao longo do ano. Por quê? Porque a gente não sabia nada de financeiro. A gente sabia de máquina, de inserção, de músculo, de cinesiologia, de biomecânica, não sabia nada de gestão. Faltou um irmão se formar em administração. Faltou um. Aí, cara, o que a gente fazia? Eu dava 6 aulas de ginástica por dia, quando abriu a academia. A gente também não tinha dinheiro para contratar muitos professores. Depois eu dava 2 ou 3 aulas de personal. Então isso aí já dava umas 8, 9 horas por dia. E aí me sobrava 2, 3 horas, 4 horas para gerir o negócio. Então a gente foi assim durante 5 anos. E aí foi essa dificuldade, endividamento, academia bem, bonita, legal, reinvestimento, mas não sobrava dinheiro. Aí eu bati a mão na mesa e falei, chega. Eu prefiro ser só personal. Se não é para ganhar dinheiro, eu prefiro ser só personal. Cadê minha casa? Não tenho. Cadê meu carro bacana? Não tenho. Eu nunca tinha viajado para os Estados Unidos, para a Europa. Não tinha dinheiro para nada. Cara, eu prefiro ser personal. E aí a gente fez uma reunião de família, contratou um consultor,
né? Porque até dificuldade, Fernando, a gente não sabia se tinha lucro. Eu falei, cara, nós não temos lucro. E o meu irmão falou, claro que não temos. Nós somos a academia mais rentável de Brasília, na década de 90. Eu falei, mas tá maluco? Se tem R$ 2.000 na conta, como é que nós somos rentáveis? Vem cá. Me levou para frente, o escritório era fora da academia, a gente foi até a academia, passamos a roleta, falei, tá aqui seu lucro. Você tem aqui 40 esteiras, tem aqui 20 elípticos, tem aqui 180 máquinas. Eu parei para pensar, porque eu, peraí, mas isso aí não é investimento? Lucro é uma coisa, investimento é outra. Aí nós começamos a brigar, família de italiano. Isso é passivo, né? Porque ela vai se deteriorando também, daqui a pouco você vai ter que melhorar o equipamento, comprar um equipamento novo. Ou seja, a gente não sabia nem o que era lucro. E aí a gente contratou um consultor que analisou a coisa toda. Falou, gente, vocês não têm lucro. O lucro de vocês é pífio. E aí nós começamos entramos com uma coisa chamada orçamento. Entendeu? A gente investia 1 milhão por ano numa academia que faturava 4, ou seja, a gente reinvestia 25% de tudo carregado. É muito alto. Então a gente começou a entender os parâmetros, começou a fazer a gestão de fato, aprender gestão, como contrata, como demite, como precifica, né? E aí o dinheiro começou a sobrar. Aí a gente montou a segunda, terceira, quarta e a quinta. 7.000 alunos ativos, 330 funcionários, 22 milhões de reais por ano de faturamento, com uma lucratividade em torno de 20% na época. Excelente lucratividade. A gente aprendeu como é que faz. Então, ao invés de a gente desistir, não dá, academia é um negócio ruim, que muita gente fala hoje, academia não dá. Dá, amigo. Sem gestão é que não dá. Não, qualquer negócio, né, Fábio? Qualquer negócio sem gestão não dá. Mas antes da gente avançar, eu queria falar um pouco sobre a vida do personal. E provavelmente vai ter algum personal aí assistindo a gente, principalmente a galera que te conhece já, conhece a tua história. Como é que foi a vida? Você tinha a mensalidade, nessa época tinha a mensalidade da academia, que a pessoa se inscrevia lá, imagina, era mensal, e você cobrava um valor de personal. Como é que funciona assim? Mudou, é a mesma coisa hoje, como era nessa época o personal, como ele cobra? Como é que funciona? Não é a academia que paga? Não, é a mesma coisa. Você paga a academia, né, o aluno paga a academia para malhar na academia. E aí você quer o serviço de personal, você quer um professor te cuidando? Quero. Aí você paga para o personal. Né? E desde o início, a gente cobrava e continua cobrando, e acredita que tem que cobrar, que eles chamam de taxa de personal, que não é taxa de personal. Porque taxa é uma coisa que você paga, é uma taxa de limpeza. Não, lá é um aluguel de espaço para você trabalhar, para você vender o seu produto, vender o seu serviço. Então hoje eu chamo de locação de espaço para personal. Então o personal não tem uma academia. Então ele pode dar aula na praça, ele pode dar aula na rua, ele pode dar aula na casa do aluno, ele pode dar aula debaixo do prédio, pode. Leva os pezinhos, conheço vários, inclusive. Chega com a mochilinha, com o pezinho, caneleiro, dá aula debaixo do prédio. Agora, eu quero usar a sua academia para dar aula para os meus alunos. Então você paga uma taxa de locação de espaço. É o que acontece hoje nas academias. Então, o aluno paga no Smart Fit R$ 150 para malhar e paga mais 400, 500, 600, 1.000, 1.200 para o personal. Depende se o personal é muito bom ou mediano e depende de quantas aulas ele vai ter por mês. Mas em torno aí de 100 a 250 reais por aula. Então, vale a pena ser personal? Vale, ganha dinheiro? Ou só a galera que é o personal TikTok? Não, cara, ganha muito dinheiro. Tem personal ganhando 40, 30, 25 mil. Porque é o seguinte, um personal que é muito bom, ele emagrece as pessoas que querem emagrecer. Ele deixa as pessoas fortes que querem ficar forte. O cara quer participar de um campeonato de fisiculturismo. Ele treina o cara para o cara chegar em primeiro, segundo ou terceiro. Então, um bom personal custa em torno de R$ 250 a hora. Se você dá 10 horas por dia, que o personal ele é a empresa dele, ele ganha R$ 2.500 por dia. 10 dias, 25 mil, 20 dias, 50 pau. É uma grana boa. Entendeu? Agora, mas o cara tem que saber lidar com esse dinheiro, senão vai tudo pro ralo. Agora, aí o cara fica velho, normalmente você quer contratar um personal novo, o cara que tá com físico e tal. Você acha que isso importa? O personal tem um físico apresentável ou não importa? Eu acho que é importante, mas não é o fundamental. O fundamental é o conhecimento que ele tem. Então ele pode, por exemplo, até ser gordinho, ele não vai ter muita autoridade, mas se ele emagrecer as pessoas que ele está tratando, então uma coisa é ele. Outra coisa é o conhecimento que ele tem. Então por exemplo, um carro todo detonado. Você vai comprar o carro todo detonado? Provavelmente não. Então você quer um carro bonitinho. Então o personal é a mesma coisa. O cara que vai te comprar, né, ele vai te olhar, eu quero um shape, o cara não tem shape, então eu acho que é importante. Mas mais importante que isso é o conhecimento do personal para te levar até o seu objetivo. Você quer perder peso, quer perder 20 quilos em um ano.
personal tem essa capacidade, né? Ou, por exemplo, terceira idade, né? Hoje é difícil achar bons personagens que entendam de terceira idade. Qual é o volume de exercício aeróbico, a musculação, né? O tratamento com a pessoa da terceira idade, que ele queira no outro dia ter aula de novo. Então hoje, cara, o mercado de personal tem milhares, milhões de oportunidades maravilhosas. Mas o que eu vejo, Fernando, que acho que é parecido com outras áreas, mais de 50%, 60%, 70% não querem estudar, não querem se tornar especialistas, mas querem 20 personagens, querem 20 alunos. Porque é uma área que também dá para ser segmentada. Por exemplo, vou me especializar em terceira idade. Emagrecimento. E a tecnologia tá evoluindo pra caramba. Tem os produtos, né, que a pessoa pode consumir ali para ganhar uma massa muscular ou para ficar mais disposto e tudo. E se o cara não ficar se aperfeiçoando, não ficar estudando, se atualizando, ele vai ficando para trás. Exatamente. E é para isso que a gente tem o congresso. Ou seja, profissional que está ativo tem que estudar pro resto da vida, cara. E o personal, ele tem uma vida útil? Tipo jogador de futebol? Depende. Aí que tá. O personal, não acredito que ele tenha vida útil. Ele pode trabalhar até 70 anos, 80 anos. Conheço alguns. O problema é que tem profissionais de educação física que dão aula de ginástica, aula de coletivo. Então imagina o cara, durante 40 anos da vida dele, dá 5, 10 aulas de ginástica por dia. Cansa. Entendeu? Agora, personal é uma coisa mais light, que você não precisa treinar com o aluno. Então imagina que você tem 10 alunos. Você não treina com os 10 alunos, você faz os alunos treinarem. Né? Mas o professor de ginástica ele tem que fazer aula de bike junto, ele tem que fazer aula de step junto, aula de dança junto. Então, isso gera um desgaste. Então, professores de coletivas, eu acho que eles têm um prazo de validade. Personal, nem tanto. É legal, bom saber, né? A gente fica vendo nas academias, eu frequento a academia, não era de academia, até me olhar no espelho e falei, não, Fernando, cacheta, tem uma coisa errada aí. Se precisa, tá na hora de ir pra academia. E aí... isso é uma coisa interessante, que na nossa época a academia era pro verão, lembra? Ixi, tá chegando o verão. Outubro, não, eu tenho que malhar. Hoje não, as pessoas entenderam que a prática de atividade física é para sempre, né? Criança, idoso, é para todo mundo. E não tem substituto para os benefícios que a prática traz. E eu tenho reparado que todo horário que eu vou tá cheio agora. Antes tinha uns horários mais vazios, agora eu vou lá 10 horas da noite, que hoje em dia minha vida tá muito corrida. Tá cheio a academia 10 horas da noite. Falei, caramba, tem que ficar esperando lá o aparelho. Mas vamos voltar para Runway, Fábio. E aí você chegou abrindo foram 7 unidades, assim, o top. Não, no total foram 5. Foram 5 unidades. E aí, beleza, por que fechou? Pois é, olha só. Eu lembro que até pouco tempo tinha uma ali no Deck Norte. Eu vou te contar a história toda, mas quando a gente abriu, cara, na Asa Norte, que foi a primeira, a gente tava com aquele relatório do que a gente não queria na nossa. Então a limpeza era melhor, a gente, cara, primeira academia de Brasília abri sábado à tarde. Em 1994, as academias não fechavam meio-dia. A primeira academia de Brasília abre domingo. Não abria academia domingo. Primeira academia fechar meia-noite. As academias fechavam às 8, 9 horas da noite. Então a gente criou uma série de diferenciais. Primeira academia tem manobrista. Porque o cara girava ali, era residência com comércio, não achava, 6 horas da tarde não achava vaga. Fábio, vou cancelar meu plano, cara. Não tenho onde parar. Falei, não, peraí. Botamos 3 manobristas. O manobrista dava 3 voltas, estacionava o carro do cara, depois dava a chave para ele. Então a gente criou uma série de diferenciais, cara, que acabaram tornando a Runway, o que ela foi durante muitos anos, uma academia formadora de opinião. Tinha gente saindo do Lago Sul para malhar na Runway, tinha gente saindo de Taguatinga. Cara, eu amo malhar essa academia. Equipamentos que a gente trazia. Primeira academia a botar equipamento importado. Ninguém tinha, né? Eu lembro, porque a Runway tinha um nome muito forte. A gente pensava em academia em Brasília, vinha imediatamente Runway. Era a academia, na minha perspectiva, e eu não era um cara de academia, era a academia mais top de Brasília, né? E aí, com esse faturamento todo, e ela acabou fechando. Foi por conta dessa mudança... Mas ela não fechou. Vamos lá que eu vou te explicar. Vamos, então explica aí. Aí, quando a gente começou a fazer a gestão, né, 5 anos depois da abertura, lá pro ano de 99, 2000, começou a sobrar dinheiro. Agora é a hora da expansão. Aí nós montamos Sudoeste. Inauguramos Sudoeste com 1.200 alunos no dia da inauguração. Tinha uma mesa como essa aqui, cara, com bolo de cheque.
na mesa inteira, não era cartão, era cheque. Então imagina, 1.200 alunos vezes 12 cheques. Foi uma coisa de louco. Aí a gente abriu o Lago Norte, também sucesso total. Depois a gente abriu Águas Claras, que também foi um sucesso total. E aí tudo ia muito bem, a gente estava aprendendo, né? Estava fazendo gestão, a gente tinha também uma piscina na Zanotti, que era a quinta unidade, então era a Zanotti Parte Seca, a Zanotti Molhada, Águas Claras, Sudoeste e Lago Norte. E aí tudo ia muito bem, cara. Até o dia que meu irmão teve um infarte, esse mais velho, que era meu parceiraço, dentro da academia e morreu dentro da academia da Zanotti. Tá? Aí eu fiquei muito desgostoso. Eu fiquei meio em depressão uns 60 dias. Eu não fui para a empresa. Né? E aí fui me recuperando e tal, voltei para a empresa e eu descobri que nos 2 meses que eu fiquei de fora, a academia bateu meta e fez recorde de vendas. Falei, cara, como? O líder mal morreu, o outro líder ficou 60 dias fora da empresa, deprimido. Como é que essa... Aí eu descobri que eu tinha construído um time de verdade. Que as pessoas se deram, cara, o André não vai voltar, o Fábio tá triste, daqui uns dias ele volta, mas, cara, a gente tem que tomar conta desse negócio. E a empresa voou, né? Tivemos a maior lucratividade de 2014. E aí, cara, eu me questionei, porque tudo família de italiano. Meu pai chama Ferrari, minha mãe Padilha. Então as reuniões lá, cara, tudo com o dedo na cara. Falando alto. Porra, velho! Né? E aí, eu acho que esse foi um dos motivos que pode ter levado meu irmão à morte, ou seja, estresse, né? O dia inteiro, esse era o ambiente que a gente criou. Era muito saudável para a empresa, que a gente brigava para decidir o que era melhor para a empresa. E até tem um caso bacana que uma vez eu discuti com ele lá, porque ele queria investir R$1 milhão. Eu falei, cara, essa unidade não cabe o investimento de R$1 milhão. Mas se a gente não fizer, o concorrente vai nos passar. Eu falei, cara, não importa, que eu não posso quebrar o concorrente, investir mais, beleza. A nossa capacidade então nós brigamos ali, cara, e tinha um escritório perto, a gente tinha os nossos líderes, e cara, pô, vai merda você, pô, caramba, pão na mesa. Falei, então tá, pode ser 600 mil? Falei, pode, 600 mil, top, tá dentro do budget. Então tá, fechou, vambora. Vamos almoçar? Vamos almoçar. E as pessoas assim, ó, eles acabaram de sair na porrada. E vão almoçar junto. Então, o que as pessoas não entendiam é que aquela briga dentro das nossas mentes era em prol da empresa. Resolveu? Não era pessoal, né? Era em prol da empresa. Resolveu, vambora. Vamos, cara, me empresta teu carro, opa, toma aqui. Então, e as pessoas ficaram, cara, mas peraí. E já com meus outros irmãos, não era assim. Ah, o Fábio falou que o meu departamento não tá bom. Em vez dele melhorar o departamento, ele ficava 30 dias fora da empresa porque ficou magoado. Então eu percebi que, cara, quem tinha uma afinidade muito grande comigo era o meu irmão André Padilha. Os outros não tinham essa afinidade. Então eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, não tem afinidade de negócio. Vou comprar vocês aqui, botei o preço. Fiz um valuation, botei o preço. Falei, cara, nós queremos 3 vezes esse preço. Falei, cara, mas não vale. Mas não é você que quer comprar a gente? Mas olha só, nesse preço eu não compro. Então vamos inverter. Eu tenho hoje 60% da empresa, vocês estão 40%. Então me comprem. Me comprem, senão eu vou botar vocês em casa sem direito a salário, porque eu não quero mais vocês como executivo da empresa, que era outra coisa que eu não sabia. Voto tinha que ser igual. Se eu tinha 30% de voto, outro 30% de voto, outro 19%, na hora de votar tinha que levar isso em conta. Não levava. Era 4 irmãos, o voto era igual. Então, olha a falta de conhecimento, a ignorância empresarial. Então a gente aprendeu, eu falei, cara, então... E aí eles fizeram uma proposta, eu topei, saí da empresa, né? E eles tocaram desde então. Então, a ignorância empresarial, cara, nos levou a cometer muitos erros e perder muito dinheiro. Mas aprender a gerir nos ajudou a voar alto, a ganhar muito dinheiro honestamente, fazendo o que a gente gostava de fazer. Então você vendeu para os seus irmãos. 2014. 2014. Desculpa, 2015. Meu irmão morreu em 2014. Certo. E aí eles continuaram tocando, você saiu desse negócio. E por que a Runway fechou assim? Ou não tem mais academia com o nome Runway? Tem 2 ainda. Tem 2? Mas eu vou te explicar. Então, eu saí, recebi, fui-me embora e não faço mais parte de nada da Runway desde 2015. Né? E fiz uma cisão, contratei um bom advogado, fizemos uma cisão, né? Onde eles ficaram com a empresa e eu recebi um imóvel. Se eles me pagassem, eles ficariam descapitalizados e ia impactar no caixa da empresa, no dia a dia da empresa. Então eu decidi receber essa loja como forma de pagamento das minhas cotas.
E aí, cara, eles, a partir daqui, quem fazia a gestão até o dia que eu saí? Eu. Então, meu irmão morreu, eu assumi a área dele e eu também comandava as outras áreas. Esses meus irmãos não tinham muita gestão. Eles ajudavam em alguma coisinha ou outra, mas eles não faziam parte da gestão do dia a dia. Então, quando eu saí, eles assumiram a gestão. Então, a minha resposta para a sua pergunta é erros de gestão. Erros de gestão. Né? Então, eles também tiveram algumas sacadas inteligentes, que eles fizeram um negócio com outras redes e se transformaram em outra rede. Então, a Hanway, na verdade, de Águas Claras e do Lago Norte, se transformou na rede Ultra. Eles fizeram um negócio... Eu tenho malhado lá. Em qual delas? Vamos na do Lago Norte e às vezes ali na do... que não era Hanway, né? Da Ultra ali no Paranoá. Então eu ia chegar nesse assunto, porque de uns tempos para cá, teve uma revolução aí na área de academia, né? Com a chegada da Smart Fit, depois veio a Blue Fit, depois veio a Ultra, e a impressão que eu tenho é que ela foi adquirindo essas outras academias menores por conta do investimento que tem lá, né? Vou te explicar tudo, nós estamos aqui para isso mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Então, só para arrebatar essa questão, então o que eu vejo? É que as empresas, cara, elas envelhecem, né? E elas têm dois caminhos. Achar o novo caminho para não envelhecer e continuar. Porque a Smart Fit já tem 15 anos, ela só melhora. Então, quando a Smart Fit nasceu, era low cost. Eu lembro de entrar numa academia que eu fui conhecer no Rio de Janeiro, em Copacabana. Você tinha que entrar no banheiro de frente e sair de ré, porque o banheiro era tão pequeno que você não podia fazer a volta dentro do banheiro. Não tinha chuveiro. Toma banho na tua casa. Se você tomar banho aqui, impacta na conta. Eu não consigo te vender a R$49, que era o preço da Smart no início. Então, era uma academia de 600 metros, pequenininha, apertadinha, lotada de equipamentos. Não tinha chuveiro, banheirinho pequenininho. Por quê? O cara não queria que você usasse o banheiro. Porque se usasse o banheiro, gastava água e gastava energia, e aí a conta não batia, porque o preço era muito baixo. Essa era a Smart há 15 anos atrás. Como é que é a Smart hoje? Não tinha sala de ginástica, não tinha sala de bike, não tinha nada. Hoje, a Smart tem 2.000 metros quadrados, sala de ginástica, sala de bike, banheiro, vestiário, 10 chuveiros. Ela mudou ao longo do tempo. Então, a empresa, ela precisa evoluir. Ela pode até ficar, né, antiga, mas ela precisa evoluir. Então, o que eu acredito que muitas empresas não conseguiram fazer essa evolução. O gestor não conseguiu, né, dar respostas que os alunos queriam. Então, muitas acabaram ou fechando, né, ou fazendo negócio com outras grandes redes que acabaram assumindo essas unidades. Então, foi o caso da Hanway. Outras unidades mais modernas, mais endinheiradas, com melhores resultados, acabaram comprando, né, fazendo negócio com essas unidades. Então, hoje, a Hanway ela vendeu a Asa Norte para um grupo que já fechou, né, aquela unidade, vendeu outras duas unidades, fez negócio, né, com Águas Claras e o Lago Norte, e hoje a Hanway ainda tem no Sudoeste e tem no Banco do Brasil, dentro da sede nova do Banco do Brasil, ali na Asa Norte. Legal, eu não sabia. Eu achei que a Ultra tinha absorvido todas as unidades. Mas legal, bom saber que a Hanway ainda está aí. Que é uma marca de Brasília, criada em Brasília, sim, né? Sim. E eu acho que isso que você falou tem muito sentido. E eu vejo como uma questão de você inovar em alguma coisa. As empresas vão envelhecendo, você precisa ir inovando, senão você morre, seu negócio vai morrendo. Né? Você falou, eu ia na academia, tava sujo o banheiro, não tinha isso, não tinha aquilo, e você abriu uma academia inovadora para aquela época, com coisas que você identificou que não tinha. E a minha impressão é que no caso da Smart Fit, embora ela tenha começado desse jeito, a inovação que eu vejo que chamou a atenção das pessoas, né? Que todo mundo, você tem que ir para Smart Fit, faz a Smart Fit, não sei o quê. Não, mas por quê? Não, porque você pode malhar em qualquer lugar, em qualquer unidade do mundo. 1.600 unidades. Aí a pessoa, isso facilita a minha vida. Eu não preciso ir sempre naquela. Paulo, se eu viajar, a pessoa que viaja muito, se eu viajar vai ter uma ali perto, eu vou. E aí depois veio a Blue Fit nesse sentido, aí veio a Ultra nesse sentido. Aí depois veio Gym Pass, né, que é uma outra inovação para as empresas. Total Pass. Total Pass, que aí tem a concorrência. Isso foi mudando o mercado, né? Porque eu não sei se para uma academia menor, se é bom ela estar no Gym Pass, por exemplo. É bom?
estar no Gympass? Vou responder essa pergunta já já, porque eu lembrei de uma coisa importante que é o seguinte. Então, você tinha lá um concorrente da Rano, chamava Dalmo Ribeiro. Hoje não existe mais a Academia Dalmo Ribeiro. Vasco Neto? Tinha Vasco Neto ainda tem. Ainda tem 7 unidades. E o Dalmo Ribeiro, o que ele fez? Ele virou a bandeira. Ele comprou uma franquia da Ultra e virou a bandeira. Então, no local onde era o Dalmo Ribeiro, hoje tem uma Ultra. A mesma coisa aconteceu com as Ranos, né? E o Dalmo Ribeiro, na época, tinha, depois da pandemia, 800 alunos. Hoje ele tem 3.600. Então, você falou uma coisa muito importante, mercado muito grande. Então, o aluno pagava 400, 500 reais para malhar. Hoje ele paga numa estrutura razoável, bacana. Hoje ele paga 129, numa estrutura maravilhosa. Então, o modelo de negócio está mudando do tradicional, que é Rano e Dalmo Ribeiro, né, para fortemente mercado low cost. Aí você tem Brasília, você citou algumas, eu vou citar mais algumas para te impressionar. Então, a gente tem a Ultra, a gente tem a Smart, a gente tem a Bluefit, a gente tem a Wordin, 17 unidades, a gente tem a Evolve com 25 unidades, a gente tem a Copo Saúde. Então, hoje você tem uma infinidade, só essas aí são 300 unidades em Brasília, essas redes. Wordin, Bluefit, Evolve, Ultra, Smart Fit e mais algumas outras. Tem a Bodytech que veio do Rio, eu acho, né? Que está se espalhando, que é um outro público. A Bodytech é high ticket. A Bodytech é 500 reais para malhar. Essas são 129. Então você tem dois modelos de negócio. O cara que tem, o que ama malhar, que ele não quer confusão, ele vai numa companhia atlética, numa Bodytech, numa Unique. Aí hoje tem a Six. A Six custa R$ 1.200 para malhar no Noroeste. Está abrindo a segunda unidade agora no Lago Sul, R$ 2.000 para malhar. Abriu em São Paulo, R$ 3.000 para malhar numa Six. Para quem é? Para quem tem grana. E as low costs, cara, é para quem gosta de malhar, quer uma boa estrutura, mas né, não quer pagar muito para isso. Então hoje é igual hotel, é igual restaurante. Você pode ir num restaurante de R$ 1.000 para jantar com sua esposa, ou pode ir no McDonald's gastar 40 conto. Então, hoje a academia é isso, ela tem muitos nichos de mercado. E como é que funciona o Gympass e o Total Pass? Como é que é para a academia, para o dono daquela academia? Vamos supor, a Runway, lá as unidades da Runway, aceitam o Gympass ou o Total Pass, como é que ela recebe? Deixa eu te explicar como é que funciona o sistema. O que é a Total Pass e a Gympass? Ela é uma vendedora de benefício para as empresas. Então é igual o ticket restaurante. Você na sua empresa recebe o ticket restaurante, em qual restaurante você vai? Qualquer um. Você quiser. Então a Gympass e a Total Pass é isso. A Coca-Cola, por exemplo, fecha com uma delas e aí os funcionários da Coca-Cola Brasília podem acessar qualquer unidade da rede da Total ou da rede da Gympass naquela região. Então, e aí, como benefício, não pode aumentar no salário, a empresa tira quando quiser, ele pode cobrar uma parte do funcionário, então, a academia custa R$ 200, você paga 100, a empresa paga 100. A empresa te dá um benefício. Ou a empresa não paga nada e você paga 100%. Ou seja, é moldável. Depende, se a empresa quiser pagar tudo, ela paga. Se ela quiser pagar uma parte, ela paga. Se ela não quiser pagar nada, ela não paga. Se o aluno quiser, é o aluno que paga, né? O aluno da empresa, que eu digo. Então, esse é o lado da empresa e dos funcionários, ok? Vamos para o lado da academia. A academia, esses 20 milhões de brasileiros que estão na Gympass e na Total Pass, eles jamais vão ser seu aluno. Quem paga a academia dele? A empresa. Então, se você não aceita a Gympass e Total Pass, esse cara vai achar uma academia que aceite. Então, por isso que as academias precisam aceitar, que eles querem esse faturamento. Mas tem uma regra do jogo aí que é a seguinte: quando o aluno vai muito para a academia, essa mensalidade que o aluno paga para a Gympass fica a maior parte para a academia. Então, para a academia ganhar muito bem com a Gympass e Total Pass, o aluno tem que ir de 10, 12, 15 vezes por mês. Já se o aluno vai pouco para a academia, o Gympass paga por acesso. Então, foi 2 vezes, ele paga R$20, R$30. Então, a academia, para aquele aluno, a academia recebeu R$30. Cadê os outros 170? Ficou na mão do Gympass, é o prolabore deles. Então, essa é uma regra do jogo, e é por isso que tem essa confusão aí, pelo seguinte: se o aluno vai muito, a academia ganha mais do valor da mensalidade. Se o aluno vai pouco, a academia ganha pouco, esse dinheiro fica com... Entendi. Então o Gympass gosta daquela galera que paga e não vai. Paga e não vai. É o Você ideal. ainda tem água aí? Tem. Pega mais aqui. Não, legal. Entendeu? Aí, entendi. E aí você saiu do negócio, e aí você não ia conseguir ficar parado. Não é isso?
tá? O que você foi fazer? Conta pra gente. Cara, essa é outra história bacana, que é o seguinte. Porque você falou lá atrás, no início, que tinha vontade de fazer um congresso, não sei o quê. O que você foi fazer? Na verdade, eu já fazia o congresso, né, desde 95. Esse ano é o 30º ano consecutivo do Brasília Capital Fitness. Vai ser de 9 a 12 de outubro no Centro de Convenções, seja o convidado. Obrigado. Né? E, cara, então imagina o seguinte, eu comandava 5 unidades, 22 milhões de faturamento, 7 mil alunos ativos, 330 funcionários, e eu era o líder maior, que meu irmão já tinha morrido há um ano. Né? E aí eu não entrei nesse acordo com meus irmãos, eles sempre quiseram liderar, vendi para eles. Fui para casa, sem meu irmão, sem a empresa que eu fundei, e sem dinheiro que eu recebi com prédio. E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Falei, cara, eu só sei gerir academia. Vou montar aqui um negócio na minha casa, né? Que é o House Meeting. Eu vou ensinar donos de academia a fazer o que eu fiz, a gerir o negócio. Pedi para minha virou mulher... consultor. Mas na verdade eu criei um evento. Eu criei um evento chamado House Meeting. Aí dentro do evento, eu era um dos palestrantes, eu sempre convidava alguém de finanças, alguém de marketing, alguém de vendas, né? Então, chamou House Meeting. E aí, era de 9 da manhã até 1 da tarde, depois eu servi um almoço, né? Porque eu moro num apartamento de 2 andares, pedi para minha esposa, ela ficou com pena de mim, o cara tá sem irmão, sem dinheiro, e sem o negócio, não, pode fazer. Aí no primeiro, cara, apareceram 10 pessoas. No segundo, 20. No terceiro, 30. No quarto, 40. No quinto, 50. No sexto, 60. No sexto evento, minha mulher, acabou o evento, ela me chama, vem desce aqui. Falar. 60 pessoas aqui em casa. Não é demais. Você tá maluco? Chega, pode ir embora. Aí me falou, não, já viu que dá certo, leva isso para onde você quiser. E aí eu transformei o House Meeting no Meeting de Gestão de Academias, que eu estou rodando o Brasil há 5 anos, acabei de vir de Curitiba, 288 inscritos em Curitiba, 192 em Salvador, 215 em Fortaleza, 188 em Goiânia. Então criei um business fenomenal, eu tenho bons patrocinadores que têm o mesmo propósito que o meu, que é ajudar essas empresas a faturar bem, né, através da gestão, e eu rodo o Brasil inteiro com esse evento. E focado no setor fitness. Só donos de academia. Nesse evento, chamado Meeting de Gestão de Academia. Então, se tiver alguém assistindo que queira abrir uma academia, ou que tem uma academia pequena, pode procurar aí. Pode procurar Fábio Padilha, _ Viver de Academia. Pois é, vamos entrar nisso, Viver de Academia. Você tem um podcast, chama também Viver de Academia? Isso. Também é para falar só disso. Aí que eu acabei me especializando. Porque é um mundo, né? Tem várias coisas que podem ser exploradas dentro desse setor fitness. O que eu acabei me especializando? Eu entendi e escolhi o setor de academias para cuidar. Por quê? Onde estão os empregos no mundo? Nas empresas. O governo não gera emprego ou não deveria gerar. O governo tinha que ser minimalista. Qual é o mínimo básico para o governo funcionar? É isso que eu acredito. Então, quem gera 70, 80, 90% ou mais dos empregos? As empresas. E quando uma empresa quebra, o que acontece? Desemprego, tristeza, endividamento. Né? Então eu falei, cara, eu preciso cuidar das empresas, porque se eu cuidar das empresas, eu estou cuidando do Brasil, eu estou cuidando das famílias, eu estou cuidando do financeiro do país. Então eu escolhi cuidar das academias, né, que é a minha especialidade, para melhorar meu país. Porque hoje no Brasil tem 36 mil academias. A gente só perde para os Estados Unidos, que tem 42 mil. E os Estados Unidos tem o dobro de população brasileira quase. Né? Então, e o ecossistema, a cadeia produtiva do fitness, ela é extremamente bilionária, e quando as academias vão mal, a cadeia produtiva vai mal. Então, ou seja, só as academias tiverem muito bem, ela puxa outro mercado gigantesco, trilionário, se brincar, ligado a ela. Moda, tênis, moda fitness, suplemento, meia, equipamento, máquina, acessório, tecnologia, alimentação saudável. Então é uma vasta cadeia, está todo mundo comigo na feira. Então a Feira de Brasília, a gente chega a vender 100 milhões de reais em 4 dias. Né? A gente leva em torno de 60, 70 mil pessoas. Quem são essas pessoas? Donos de academia que vão se qualificar, profissionais e personal trainers que vão se qualificar, e a população que vai lá comprar tênis, moda, suplemento, vai fazer um aulão, porque a gente tem várias arenas de aulão. Então, cara, é um evento muito bacana que eu consigo juntar toda essa cadeia produtiva. E esse evento começou aqui em Brasília,
Como é que você conseguiu começar? Porque você começou lá no seu apartamento, a gente sabe, e para sair dali, é difícil achar um local, você precisava de um local grande. É. Como é que você conseguiu um local grande? É. Você já tinha um orçamento para isso? Não, na verdade, essa história que eu te contei é a do Meet de gestão. É um evento pequenininho que eu faço um dia nos hotéis, que começou quando meu irmão morreu. A convenção eu comecei em 1995 dentro da Católica. E olha que história bacana. Então eu ia para os congressos de fitness, me apaixonei por aquilo. Quando eu me formei, em 92, falei, cara, vou fazer o primeiro congresso de fitness em Brasília. E aí fui lá perturbar a Católica, que era a faculdade que eu tinha me formado, e levei um projetinho lá e eles falaram, Fábio, combinado, vamos fazer o congresso aqui. Só que nós vamos emprestar as instalações e você vai fazer tudo. Nós não entendemos disso. Você vai contratar os professores, vai buscar no aeroporto, vai divulgar, vai fazer as inscrições, tudo. E a Católica vai ficar com as inscrições, com a arrecadação. No final, a gente divide. Na minha cabeça, a gente divide, era meio a meio. Eu fiz o evento, foi um sucesso, botamos 300 inscritos naquela época. E quando acabou o evento, cara, a Católica me deu R$ 2.000, próximo de 2% da arrecadação. Arrecadamos 100 mil. Eu fiz todo o trabalho, eu que fiz todo, o congresso era meu, né? E a Católica me emprestava as instalações e ficou como uma parte da arrecadação. Eu fiquei puto, cara, uma semana. Mas eu estava realizando meu sonho, eu estava fazendo o que eu queria, o evento tinha sido um sucesso, eu virei a página e fui para o ano seguinte. E assim foi. Todo ano a Católica me dava um cala-boca lá. E aí, cara, no 6º ano, a Católica fez uma coisa extraordinária para minha carreira, Fernando, e é por isso que eu estou aqui. A Católica me mandou embora. Fabão, pé na bunda. Agora nós vamos fazer o Católica Fitness, não precisamos mais de você, pode levar seu evento para onde você quiser. Nesse dia eu fiquei puto, cara. Bati no peito e falei, eles estão ferrados. Eles não sabem com quem que eles estão mexendo. Vou fazer um puta de um evento e vou botar esses caras no bolso. Saí dali direto para a BB. O diretor da BB me recebeu. Falou, não, Fábio, traz o evento para cá, tranquilo. R$ 100 mil de aluguel. Eu falei, quanto? 100 mil. Falei, cara, eu vou pensar. Saí de lá, fui para a academia de tênis, doutor Farani me recebeu pessoalmente. Fábio, faço 97 para você. 97, doutor Farani. Beleza, vou pensar. E tinha acabado de abrir um hotel chamado Blue Tree, na beira do Lago Vermelhinho. Fui lá e o gerente me cobrou R$ 86 mil. Eu saí de lá falando, cara, acabou a brincadeira, não vou mais mexer com isso. Brincadeira cara, né? Não vou fazer. E aí um amigo meu escutou, falou, Fábio, você não pode deixar de fazer. Todo ano o evento dobra de tamanho. Né? Todo mundo ama, cara, o seu evento. A feira que você fez de Badalona do Circo lá bombou, lá na Católica. Tem que fazer. Eu falei, cara, você não escutou, não? R$ 86 mil não tem esse dinheiro, cara. Não tem nem pé desse dinheiro. Vai lá falar com o dono do hotel. Eu falei, não tenho a menor ideia de quem seja o dono do hotel. Ele falou, Fábio, mas o meu pai sabe. Network. Quer que o meu pai marque para você? Eu peço meu pai marque para você. Eu falei, quero. Não pode marcar, porque o não eu já tenho. 2 dias depois ele me ligou, Fernando, falou, Fábio, vai lá, edifício number 1, 22º andar. O dono do hotel vai te receber. Corri para casa, botei minha melhor roupa, que eu só andava era personal, andava de short, boné. Corri para lá. Quando eu tô chegando no edifício number 1, eu me lembro que ele não falou o nome do dono do hotel. Ele falou o dono do hotel. Como é que eu chego lá num escritório que não é no hotel? Ou o dono do hotel tá aí? Eu liguei pro cara e falei, bicho, tu não me falou o nome do dono do hotel, cara. Eu falei, porra, Fábio, tu é fraco mesmo, hein? Paulo Otávio. E aí eu fiquei, Paulo Otávio, porque eu sou ruim de nome, cara. Vai que eu chamo o cara de Luiz Estevão. E eu fiquei, Paulo Acho Otávio. que ele não ia gostar. E aí, às 2 horas em ponto, senhor Fábio, doutor Paulo vai te receber, entrei na sala do cara, apertei, ô doutor Paulo, tudo bem? Fábio, o que você precisa? Pediram para te atender. E aí eu, com 20 e poucos anos, que cabeça de universitário, doutor Paulo, você não sabe o que aconteceu, a Católica me sacaneou. Comecei a chorar e falou, Fábio, só um minutinho, o que você precisa? Ou seja, o cara não está interessado na minha história, né? Pediram para eu te receber, o que você precisa? Eu falei, doutor Paulo, quero fazer o maior congresso de fitness do Brasil, aqui em Brasília. Eu vou trazer gente do Brasil inteiro, eu vou lotar os hotéis, e vai vir gente, eu vou movimentar a economia, eu vou qualificar os profissionais. E fui lá no seu hotel e o gerente me cobrou R$ 86 mil. E eu não tenho esse dinheiro. E aí ele me fez a primeira pergunta difícil, Fernando, quanto você tem? E eu não estava preparado. E eu comecei a fazer uma conta, professor de educação física não é bom de conta. Eu falei 26 mil. E ele me fez a segunda pergunta difícil. Só? Você quer alugar um hotel 5 estrelas que acabou de inaugurar por 26 mil? Tudo novinho, né? Uma semana? Eu falei, doutor Paulo, é só o que eu tenho.
Tá bom, Fábio, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar, realmente é muito difícil, mas até às 18 horas você vai ter a resposta. Muito obrigado, apertei a mão do cara e fui embora. Às 18 horas toca o telefone. Alô? Oi, Fábio, Paulo Otávio. Ô, doutor Paulo, tudo bem? Fábio, vai lá assinar o contrato, consegui os 26 mil que você precisava. Ô, doutor Paulo, muito obrigado mesmo. Desliguei o telefone e falei, ferrou. Onde eu vou arrumar 26 mil? Tinha porra nenhuma. Cara, mas essa história verdadeira é para te dizer o seguinte: quando você sabe o seu propósito, quando o seu olho brilha, quando você põe a sua alma no que você faz, não vai dar errado. Eu fiquei 6 anos no Bluetooth, não devo R$ 1 lá, né? Pagamos tudo. Fomos para o centro de convenções, com uns 12 anos. O centro de convenções foi terceirizado, nós fomos para o pavilhão do parque há 6 anos e esse ano a gente volta para o centro de convenções Ulisses Guimarães, terceiro maior evento do país. Então, meu amigo, por isso que eu estou aqui hoje, o maior prazer em bater esse papo com você, que é para inspirar as pessoas, é o seguinte, até onde você quer chegar? Jamais permita que alguém diga para você até onde você vai chegar. Só você que pode determinar. E o mundo conspirou a seu favor. Porque embora tenha aí esse networking, que não deve ter sido uma coincidência, né? As coisas foram acontecendo, mas o mundo estava conspirando para você chegar até lá. E Paulo Otávio é um dos grandes construtores aqui de Brasília, né? Grande empresário que gerou muita riqueza para a capital e abriu as portas para você, porque ele certamente identificou esse brilho aí nos seus olhos e falou: esse cara vai fazer isso aí dar certo. Então, e ele quer ajudar as outras pessoas, porque um dos primeiros princípios de um líder é fazer outros líderes. O cara não pode guardar só para ele. E era um cara que ele não precisava ter feito isso por ti. Né? E mesmo assim ele identificou um líder aí e graças a Deus deu certo. E é essa feira gigantesca que tem todos os anos aqui em Brasília. E ela foi para outras cidades ou não? Fica só aqui. Esse ano eu vou fazer em Porto Alegre também, depois do de Brasília, eu vou fazer em Porto Alegre em novembro. Né? Mas olha que interessante, anos depois, quando eu tirei o evento do Blue Trip, que não cabia mais, 22 mil pessoas, as pessoas paravam 4 quilômetros naquela rua do Blue Trip e iam a pé. Paravam em cima da calçada, então não cabia. Então eu tirei, levei para o centro de convenções. Paulo Otávio me ligou, pô, Fábio, eu não consigo negócio pra você, agora você tá tirando, que ele é danado, né, para negócio. Eu falei, Paulo, não cabe mais, cara, 22.500 pessoas. Seu hotel tá pequeno. Seu hotel ficou pequeno, faz mais um andar lá. E aí eu convidei ele para abrir o evento no centro de convenções. E ele foi com uma palestra, né, sobre empreendedorismo, foi de sucesso. E depois da palestra eu fui cumprimentá-lo, agradecer. Falei, Paulo, há 15 anos atrás, cara, você me ajudou. Eu acho que eu fui de short lá, não tinha uma academia famosa na época. E, cara, por que você me ajudou? Ele falou, Fábio, um empreendedor ama ajudar outro empreendedor. E quando você começou a falar que você ia fazer o maior evento, que eu vi o seu olho brilhando, eu tenho que ajudar esse rapaz. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, ele falou que você nem pediu dinheiro, cara, você pediu desconto, ficou fácil de te ajudar. Ele é danado. É verdade, né? Você podia ter lá pedir um patrocínio para a feira e tal. Ele é danado. E aí botava a marca dele lá, sei lá, alguma coisa. Verdade, verdade. E aí você complementou essa história dessa feira, né? Do Brasília Capital Fitness e Wellness. Com o seu podcast Viver de Academia, que você vai levando empreendedores do setor para falar sobre o segmento dele, daquele produto. Qual é o objetivo lá desse podcast do Viver de Academia? Pois é, na verdade... Porque nós vamos colocar na descrição todas essas informações. Seu Instagram, o seu podcast lá Viver de Academia. Na verdade, o podcast foi uma ideia que eu tive pelo seguinte. Eu tenho uma área que é a área de academias, né? Então, tudo que está envolvido com a área de academia. Então, desde o dono. Eu tenho curso para recepcionista de academia, dentro do evento. O profissional de educação física, o personal trainer, né? O investidor, o cara quer ser investidor. Então, todo esse público é o meu público, é o público que eu preciso cuidar. E do outro lado, eu tenho o público da cidade que pratica atividade física. Então, qual é a minha ideia? Tudo que eu puder fazer para levar essa bandeira é melhor. Então, eu tenho YouTube, eu tenho Instagram, Facebook, grupo no WhatsApp. Então, a ideia do podcast é porque ele é um formato diferente de entregar conteúdo. Então, lá eu consigo levar os grandes donos de academia e os pequenos também, que têm negócios inovadores, e eu consigo esmiuçar com ele. Cara, por exemplo, levei lá a Débora Flores. Ela é dona de um estúdio chamado Slim Fit, só para mulheres. R$ 850 de ticket. Ela tem 19 unidades, só para mulheres. O homem não pode malhar.
Então, se você perguntasse, pô, Fábio, academia feminina tem como dar certo? Eu diria não. Mas depois de conhecer a Débora Flores, eu digo sim. E ela vai ganhar o Brasil todo, ela vai a 100 franquias. É um negócio que para montar custa 500 mil, ou seja, 10 esteiras custam 500 mil. Então você monta uma academia inteira da Slim Fit por 500 mil. Com 100 alunos, ela já é altamente rentável, R$ 850 de ticket, R$ 85 mil de faturamento, com um custo ali de 40, 50 mil, uma lucratividade de 40 mil todo mês, com 100 alunos. Um negócio altamente focado. Então, para isso que serve o podcast. Para eu entrevistar referências do mercado, grandes ou pequenas, né? Falando sobre os seus negócios, como eles conseguem ter lucratividade com negócios grandes, pequenos, médios, micro. Esse é o objetivo, levar conhecimento. Então eu tenho o Meeting de Gestão de Academias que roda o Brasil, Roadshow, eu tenho o Congresso em Brasília, agora o Congresso em Porto Alegre e o podcast. É legal, a vida não para, hein? E 100% focado nesse mercado. E o que vem pela frente aí? Você tá feliz com tudo isso? Cara, tem novas ideias chegando? Todo dia. Todo dia. Na verdade, a gente sabe que precisa evoluir. Então, assim, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu sei que algo eu vou fazer, né? Então, esse Meeting de Gestão de Academias Roadshow, cara, ele foi ideia que eu tive na minha casa, ele foi evoluindo. Hoje a gente tem o patrocínio do Evo, que é o maior sistema de gestão de academias do mundo, né? O Evo é uma empresa agora que foi vendida para uma gigante americana, chama ABC Evo. Então, eles patrocinam todos os meus eventos. O Total Pass, né, que é concorrente da Gympass, que agora chama o El Hub, é meu patrocinador também. A Dynamic, que é um app. Não, é um app de prescrição de série periodizado para as academias e para personagens. Também está ganhando o Brasil. E a gente tem a Stone, né, marca a bandeira de credenciadora de cartão de crédito. Então, assim, a nossa alegria é que a gente está atraindo empresas que têm o mesmo propósito que o nosso. Quanto mais as academias faturarem e irem bem, mais essas empresas também vendem bem. Então, o que eles fazem? Eles apoiam projetos como o nosso de educação em gestão. E quanto melhor for a gestão, mais dinheiro sobra. Mais dinheiro sobra, monta a segunda, terceira, quarta, mais o mercado cresce, mais a gente emprega. Abriu a segunda, terceira, quarta, ele tem que usar a maquineta do cartão, ele tem que ter um sistema de gestão, ele tem que ter máquina, equipamento, acessório, ou seja. Então, tudo que a gente faz é com esse propósito de fomentar o crescimento do mercado de academias e da sua cadeia produtiva. É sempre uma relação ganha-ganha, né, Fábio? O empreendedorismo é isso. Todo mundo tem que ganhar ali e se ajudar, e aí você vai montando uma rede de apoio, de sustentação, para todo mundo ir cada vez prosperando e crescendo mais. Muito legal, cara. Parabéns, uma história inspiradora. Obrigado. E incrível. E você é palestrante também. O que você gosta de falar mais quando você vai dar uma palestra? Assim? Sem ser academia. Não, aí que tá, cara. Eu tenho uma palestra que ela é uma palestra motivacional, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas para mim é a coisa mais importante pelo seguinte, cara. A melhor viagem do mundo que você pode fazer para o lugar mais distante, mais bacana, começa como? Pela motivação. Se você não tiver motivação, você não vai para Paris, para Nova York, para Grécia, não vai para lugar nenhum. Então a motivação é a base. Né? Então, nessa minha palestra, eu falo muito das coisas que eu falei aqui. Cara, o que me levou a chegar onde eu cheguei? Né? Quais foram os erros que eu cometi? Quais foram as coisas que eu acertei? Então, hoje, o meu objetivo, Fernando, é inspirar as pessoas. Porque eu vejo gente ali de braço cruzado. Cara, eu queria tanto conhecer a Europa, queria tanto morar na praia. Meu amigo, descruza o braço. Levanta a bunda. Vamos! Porque sentadinho na bunda aí não vai acontecer, cara. E o dinheiro está na mesa? Tem mercado para mais gente? Quem quiser começar nesse ramo aí, fitness? Tem muita oportunidade? O mercado de fitness vai dobrar de tamanho nos 10 anos. Vou repetir. O mercado de fitness vai dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. Tudo. Roupa, moda, tênis, suplemento, alimento, equipamento, máquina, academia, estúdio, academia boutique, academia low cost. Nos Estados Unidos hoje, em torno de 30% a 40% do mercado de academias, das 42 mil, são low cost. No Brasil, 10%. Ou seja, então você está vendo a academia abrindo tudo que é esquina, vai dobrar. Porque a academia é o melhor plano de saúde. Então hoje você tem dificuldade de plano de saúde, cara, vai malhar.
Se você praticar atividade, fica 3, 4 vezes por semana aeróbico, com musculação, você vai viver 100 anos. E hoje as pessoas estão mais conscientes disso, né, Fábio? Quanto mais as novas gerações estão chegando já mais consciente disso, e a nossa geração também está indo para. Quem nunca foi, está indo para academia porque está percebendo que é uma coisa que melhora a qualidade de vida, melhora o sono. Você pode, eu mesmo malho, não é para ficar forte, né? Malho para poder comer, beber o que eu quero, sem culpa e ter uma vida, envelhecer de forma saudável, né? Eu não quero chegar na terceira idade, que chamam de melhor idade, dependendo de alguém. Né? Eu quero ir até o fim independente. Eu acho que o ser humano, pelo menos a maioria do ser humano, eu acho que é correto você sempre buscar a sua independência. Seja ela emocional, financeira, profissional, de física, né? Ser independente é uma coisa muito boa. É verdade, é verdade. E não há substituto para a prática regular de atividade física. Não tem remédio. Não tem. Tem remédio para pressão, tem remédio para o coração, mas não tem remédio que substitua a prática regular de atividades físicas. E agora o Fábio personal. Tem um concorrente aí de academia, ou pelo menos uma técnica concorrente, eu imagino, que é a calistenia, que eu vejo divulgando muito, quando você passa no Instagram, sempre passa um videozinho de calistenia, faça o exercício em casa, utilize o peso do seu corpo para poder fazer o exercício, fica definido mais rápido. É verdade isso? Calistenia funciona? Não, olha, funciona, mas olha só, o que é o Brasília Capital Fitness? O que é o mercado de fitness, Fernando? São várias tribos. A calistenia é uma delas. Nós temos um campeonato de calistenia dentro do Brasília Capital Fitness. Olha que legal. Então, calistenia é uma das modalidades. Tem uma outra modalidade que é similar, que chama funcional. Então, aqui usa o peso do corpo também, tem funcional. Alguns não tem máquina, são pequenos pezinhos, kettlebell. Então, hoje, qual é o nosso orgulho, né, do Brasília Capital Fitness? É que a gente junta todas as tribos. Então, já ouviu falar de uma modalidade chamada Zumba? Já. Zumba é dança. É uma dança, foi criada lá nos Estados Unidos, o cara tá bilionário, né? Então, o cara que faz Zumba, que está no nosso evento, né? Ele só usa a roupa da Zumba, o tênis da Zumba, o boné da Zumba, a viseira da Zumba, o top da Zumba, a bermuda da Zumba. E o cara do CrossFit? Não tem nada a ver com o cara da Zumba, nem gosta do cara da Zumba. O cara da Zumba nem gosta do cara do CrossFit. É outra tribo. Só usa o tênis do CrossFit, a meia de pressão do CrossFit, a sunga do CrossFit, o top do CrossFit, o boné do CrossFit. Então são duas tribos completamente distintas, que nem se gostam, né? Vamos dizer assim, mas estão lá no mesmo evento. Que aqui é a tribo do CrossFit, aqui é a tribo do Zumba, aqui é a tribo da calistenia, tem powerlifting, tem fisiculturismo, tem polidense, tem corrida, tem hitbox, tem fit dance. Então, hoje o nosso orgulho, por isso que o evento é muito grande, que a gente dá espaço para todas as tribos. Não importa se você faz balé clássico, faça, porque é uma atividade física. Não importa se você odeia academia e corre na rua. Corra, é importante. Né? Eu odeio correr, eu gosto de caminhar. Caminho. Então hoje a nossa bandeira é a prática de atividades físicas regulares. O ideal é que você seja sob uma orientação de um profissional, porque você tem 40 anos, você vai começar a correr, você pode morrer. Né? Então você tem que procurar um médico, tem que procurar um profissional de educação física, ele vai fazer um treino escalonado para você, começa caminhando, depois dá um trotinho, depois intervala trote com caminhada, até você chegar a correr. É fundamental essa informação que vem através de bons professores formados. Mas qual é a nossa bandeira? Atividade física. Na rua, em casa, não tem problema. Hoje existem milhares de aplicativos, você baixa aqui e faz a atividade física em casa. É bom? É ótimo. O pior é não fazer. Você falou aí da corrida, cara, é exatamente isso, independente da idade. Eu lembro quando eu tinha 20 e poucos anos, tem alguns anos já, um amigo meu a gente trabalhava junto, falou, cara, ele ficava me criticando, né? Você tá barrigudo, você é jovem, pô, vamos correr no parque. Eu corro no parque, aqui no parque da cidade. Na hora do almoço, falei, cara, você tá louco, você quer que eu saia? Eu trabalho de terno, você quer que eu saia de terno na hora do almoço? Corra no parque, vou tomar banho aonde? Não, tem um chuveiro lá. Você toma banho lá. Leva a toalha, leva o sabonete. E aí a gente volta, almoça e volta pra trabalhar. E ele ficou. Eu falei, tá bom, eu vou. Um dia foi. Aí um dia eu fui. Comecei a correr, cara. Sei lá, 400 metros. Na minha panturrilha, minha batata travou. Porque eu não conseguia quase andar. Eu falei, bicho, eu não consigo correr. Eu tô com algum problema, eu preciso ir no médico, sei lá. Acabei de começar e já tá travando. Ele, não, é assim mesmo. Vai andando, depois você me alcança. Quando passar, você continua mais um pouco. Ele não é personal, assim, nem estou recomendando.
que ninguém faça isso, só contando uma história. E aí fui, cara. E tomava banho, podia almoçar. Emagreci pra caramba. Foi a época que eu mais emagreci. E comecei, aí corri 2 quilômetros, corri 3 quilômetros, corri 4 quilômetros. E terminou correndo 6 quilômetros lá, volta no parque de 6 quilômetros. Depois fui para outros lugares, mudei de empresa e tal. Acabou que não dei continuidade, mas eu me sentia super bem. Depois de correr e tomar o banho gelado lá no parque, voltar para trabalhar, trabalhava mais disposto, emagreci pra caramba. Não tem Então, é o que você substituto. falou, é isso aí. Independente do que você escolha para fazer, faça alguma atividade. Né? E é isso, Fernando, que a gente acredita. Hoje, em torno de 8 a 10% da população brasileira está matriculada numa academia. Tá? Então vamos dizer que são as pessoas que realmente praticam atividade física. Porque o cara que joga bola, ele pode jogar bola hoje daqui a 40 dias, ou daqui a 20 dias. Então, ele não é um praticante regular. O cara que está pagando uma academia, teoricamente, cara, eu estou pagando. Então, ele vai 1, 2, 3 vezes por mês, mas ele vai. Então, o que a gente acredita é que esse mercado vai crescer muito. Nos Estados Unidos tem 22% da população matriculada numa academia. No Brasil tem 8%. Então a gente acredita que esse mercado vai dobrar nos próximos anos. E quem é a melhor pessoa para convencer quem não malha? Seu amigo que malha. Seu amigo que malha, que falou, cara, vamos comigo, vamos até o dia que você foi e despertou para coisa. Então é isso que o BCFW faz. Então a gente leva 70 mil pessoas, 15 mil não malham, vão lá para comprar tênis, ver a feira, ver o movimento. Nossa, mas que legal, as pessoas malhando e rindo. Que coisa é essa? A pessoa fazendo calistenia e rindo. Ou seja, o cara está se divertindo, porque ele escolheu aquela modalidade. Então, pode ser zumba, pode ser fit dance, pode ser polidense, fisiculturismo, importa, pratica. Então chama o pessoal aí, quiser ir nessa próximo evento aí, no próximo feira que vai ter, outubro, você falou, né? Outubro. Então, galera, BCFW, Brasília Capital Fitness and Wellness, de 9 a 12 de setembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, entrada gratuita na feira, com tudo para quem pratica ou quer praticar uma atividade física. Moda, tênis, suplemento, alimento saudável, máquina, equipamento, acessório, aulões, né? Arenas com calistenia, fisiculturismo, um monte de coisa bacana, fit dance, zumba, ou seja, é um evento para inspirar você a praticar atividade física pro resto da sua vida. Legal, Fábio. Cara, muito obrigado, cara. Que história bacana, que história incrível. Legal saber o que aconteceu com as marcas, né? Com a Honey. Bom saber que ela está aí ainda. Sim. Espero que fique muitos e muitos anos ainda, porque é uma marca de Brasília. A gente gosta de ter a marca daqui, né? E, cara, Brasília está no seu coração? Cara, Brasília me deu tudo que eu conquistei na minha vida. Às vezes eu penso, cara, onde é que eu moraria? Não tem. Brasília. Amo essa cidade, construí minha vida aqui, minha família aqui, que eu amo. Tenho minha esposa maravilhosa, meus filhos maravilhosos, minha netinha maravilhosa, meus pais ainda estão vivos, com saúde, né? Meus irmãos. Então, assim, Brasília é a cidade do meu coração. Obrigado. Cara, obrigado demais. Espero, de repente, surgindo novos assuntos, vamos vir aqui de novo, tá convidado para vir aqui de novo. Que a gente vai conhecendo melhor esses segmentos, tem muita coisa para falar aí que a gente pode conversar, de repente outras marcas também. Não, vamos trazer gente, vamos trazer, cara, tem muita marca aqui de Brasília, eu te ajudo, a gente traz as pessoas aqui para bater um papo, contar suas histórias, pode contar legal, comigo. Te agradeço muito, e se você gostou do bate-papo aqui com o Fábio Padilha, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, apertar no sininho para você receber informações e também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a história e se inspirar aqui e empreender, girar a roda da economia, gerar negócio, gerar emprego, gerar renda aqui para nossa cidade. Porque Brasília, Fábio, não sei se você sabe, mais de 30% do orçamento de Brasília vem do Fundo Constitucional. Sim. Nós somos sustentados por outros estados e a gente precisa inverter isso, na minha opinião. E aí a gente só vai conseguir fazer isso gerando novos negócios aqui em Brasília, incentivando o setor empreendedor, o setor produtivo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado.